vamos falar mais sobre os 1000 dias aí do governo Bolsonaro, do ponto de vista político. Nós estamos em contato com Paulo Gama, que é analista político da XP Investimentos. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que nos escutam. Bom, Paulo, nós ouvimos agora as falas do presidente Bolsonaro, inclusive para justificar a participação do Exército, de representantes das Forças Armadas do governo. Ele fala em proximidade, como amigos que participaram de governos anteriores. Não é? Ele falou também da questão econômica durante esse pronunciamento, citando a questão da inflação, que é um ponto na economia que tem incomodado bastante o presidente. Ele reclama demais de aumento de preço de combustíveis, já reclamou lá atrás do aumento de alimentos. Hoje ele nem tem falado muito nisso, passou aquela fase de aumentar a importação de arroz, agora se isentou de imposto a importação do milho, mas é uma dor de cabeça. E eu queria saber como você avalia a evolução que nós tivemos da posição do presidente desde o início. Ele, desde o início, teve uma situação aí de confrontação com a imprensa, com partidos políticos, aí se percebeu a necessidade de ter um apoio maior no Congresso. Ele voltou a se aproximar do Centrão, inclusive se assumindo como do Centrão. Agora, hoje, qual a avaliação que você faz do governo? Você traçou um bom caminho, Denise, desde o início do governo, né, o presidente, durante a campanha, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro fez os seus discursos e o seu comportamento baseado ali no antagonismo a um inimigo, a algum rival da vez. Você lembrou bem, ele assume em 2019, tendo a classe política como principal inimiga, então ele trava um embate ali com o Congresso, dizendo que o Congresso não dava margem a que ele avançasse com as reformas, focaliza muito na figura do Rodrigo Maia, então presidente da Câmara, dizendo que o presidente Rodrigo Maia, à época, também não tinha interesse em deixar as reformas avançar. Depois disso, no início de 2020, de alguma maneira emparedado ali pela crise que culmina na saída do então ministro Sérgio Moro, o início da pandemia do coronavírus, ele traz o Centrão para dentro do seu governo, talvez essa é uma das principais marcas ali de mudança do início da gestão Bolsonaro para o restante dela, incorpora alguns partidos políticos à base de sustentação, notoriamente o PP, né, o Progressistas, o Partido Republicanos, e, enfim, uma série de outros elementos ali do Congresso que ele passa a trazer para compor sua base de sustentação, sua coalizão. Virada essa página, ele foca durante a pandemia ainda nos governadores, cria esse antagonismo na gestão da pandemia, foca muito o discurso em fazer oposição entre ele, que previa e que sugeria, de alguma maneira, a economia mais aberta, mais relaxada, menos medidas protetivas, menos medidas de restrição de circulação, em oposição aos governadores, foca na sequência a mira do seu discurso no judiciário, passa a travar os embates que a gente conviveu ali ao longo desse começo do segundo semestre inteiro, tratando do judiciário como um grande rival. Tem ali uma série de inquéritos e de investigações que estão em curso que acabam alimentando, né, esse antagonismo e essa oposição entre o presidente e o judiciário. Foca muito o debate recente na questão do voto impresso, e a gente teve uma proposta de emenda à Constituição tramitando pela Câmara dos Deputados, que acabou barrada, acabou derrubada pela Câmara dos Deputados e não teve sequência. Enfim, você teve o presidente escolhendo ali antagonistas e adversários da vez para dar fonte de sustentação ao seu discurso. É por isso que, olhando o cenário político daqui para frente, a gente vê, hora ou outra, um pouco do discurso se acalmando, se abrandando, mas uma expectativa de que a gente continue com esse ambiente político tensionado até o final do mandato do presidente. Agora nós tivemos, Paulo, ao longo do mês de setembro, uma mudança muito grande na postura do presidente, né? Porque a gente estava falando desde o início do governo, esses 1000 dias, mas setembro teve várias ondas diferentes, né? Nós tivemos o extremo, que foi durante as manifestações de 7 de setembro. O próprio presidente, em entrevista na semana passada, disse que os apoiadores queriam que ele chutasse o pau da barraca, né? Ele teve um discurso bastante enfático, especialmente aqui em São Paulo, falando diretamente contra o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, né, falando que se eles não agiam dentro das 4 linhas da Constituição, uma coisa que foi muito repetida ao longo deste mês, ele poderia também agir de uma outra forma. Ficou aquela preocupação com o risco de golpe, de uma manifestação mais violenta. Houve a reação depois de políticos de vários partidos, houve reação também do Supremo Tribunal Federal, houve reação do ministro
ministro Barroso também pelo Tribunal Superior Eleitoral, né, porque ele voltou a criticar a questão das urnas eletrônicas e de repente veio aquela proximidade com Michel Temer, aquela nota acomodando, buscando pacificação. Ele foi para o exterior, no exterior, na participação na ONU, ele retomou alguns pontos dessa política dele, especialmente em relação à pandemia, e a gente está com a CPI correndo lá no Senado, né, criticando exatamente a posição do governo na gestão da pandemia, e agora essa ideia mais pacífica, e para combinar, hoje ele disse que o Exército nunca cumpriu ordens absurdas dele, né, e que não vai cumprir. Então eu queria saber o seu balanço de setembro. Nós temos uma nova postura do presidente ou é temporária? Nós temos em setembro ali uma síntese, né, do que foi esse governo em termos de discurso, né, Denise? Você lembrou bem, a gente começa o mês de setembro com um discurso muito enfático, muito agressivo, muito incisivo do presidente contra o Supremo Tribunal Federal e contra o Tribunal Superior Eleitoral, ainda embalado pela questão do voto impresso, que eu mencionei agora há pouco, embalado também pela condução do inquérito das fake news, que cerca ali aliados próximos do presidente, até chegar ao ápice do discurso do 7 de setembro, em que ele sugere ali, diz que não cumpriria nenhuma decisão que viesse do ministro Alexandre de Moraes, indicando ali nas palavras do ministro Luiz Fux, que fez um discurso duro de reprimenda no dia seguinte, a possibilidade de cometimento de um crime de responsabilidade. O presidente, então, baixa um pouco do tom, mas é aquilo que eu mencionei, ele vive nessa espécie de pêndulo ali entre momentos de maior tensionamento, momentos em que ele aperta um pouco mais o tom do discurso, faz acenos à própria base. Olhando para 2022, isso parece ser bastante relevante para ele, observando a análise de comportamento das redes sociais, a gente percebe que cada vez que o presidente tem um discurso mais incisivo, um discurso mais forte, ele consegue, de alguma maneira, dar unidade, dar sustentação ao discurso dos apoiadores do núcleo mais duro ali. Então, ele vive alternando esses momentos em que ele faz um discurso, faz um chamamento aos seus apoiadores e depois, enfim, por conta de necessidades da política, acaba arrefecendo um pouco, acaba esfriando um pouco esse discurso. É um pouco do movimento que a gente está vendo. Acho que esse mês de setembro é uma boa síntese dessa modalidade do presidente Jair Bolsonaro de governar, esse pêndulo em que ele aperta de alguma maneira, faz um discurso para os apoiadores e reflui um pouquinho, volta 2 passos para trás para permitir às políticas que se acomode. Acho que a gente vê um pouquinho disso. É positiva de alguma maneira a fala dele de hoje, de dizer que as Forças Armadas jamais cumpririam nenhum tipo de ordem absurda. Enfim, isso de alguma maneira é o que você disse, foi cogitada ali, foi questionada a possibilidade de haver qualquer tipo de rompimento nesse período mais tenso do 7 de setembro. Essa fala do Bolsonaro vai um pouco na direção contrária ali daquele movimento de aquecimento, daquele movimento de enfrentamento, deixando claro, dando o caminho ali de que as Forças Armadas não cumpririam nenhum tipo de ordem absurda vindo dele ou de qualquer outro presidente. Denise. Agora, é o questionamento sempre presente quando a gente vê o presidente se posicionar muito contra o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, não é? Quando ele tem algumas ameaças aí implícitas, sempre fica aquele questionamento de qual seria o papel das Forças Armadas, do Exército em particular, com essa proximidade, com a inclusão e participação dos militares no governo, não é? É verdade, é uma questão desde o início do governo. O governo é composto bastante por integrantes militares, aqueles diversos núcleos ali de sustentação do presidente que ele foi dando espaço no seu governo desde o início. A gente tem um núcleo composto por militares, a gente tem um núcleo mais próximo da base ideológica do presidente, que é atendida por ele também, vez ou outra, com os discursos que ele tenta inflamar, ele tenta manter coesa, e a gente tem finalmente essa parte política do governo, como eu mencionei ali, vem desde 2020, desde o momento de mais estresse ali dele com o Congresso, com o Centrão, que ele acaba incorporando esses partidos para dentro, e o presidente vai transitando entre esses diversos públicos de sustentação, pensando em 2022, evidentemente, pensando nas eleições de outubro do ano que vem. A gente está quase um ano das eleições presidenciais, em que ele tenta buscar a reeleição. Acho que o presidente vai transitando entre esses diversos núcleos de apoio que ele tem, ora fazendo aceno aos militares, ora fazendo aceno à base ideológica, que no limite é quem dá sustentação a ele. A gente tem índices de popularidade do presidente nas mínimas históricas desde o início do mandato. A gente lembra, ele começa a presidência em 2019 com uma aprovação na casa dos 40%, agora tem perto de 20%, entre 20% e 25% de aprovação, é o piso dele. Ele tenta, de alguma maneira, manter coeso esse percentual de apoiadores, percentual que avalia o governo como ótimo ou bom, para chegar com algum fôlego na disputa de 2022. Por isso, essa transição para acenos entre esses vários públicos que sustentam o governo dele, ora os militares,
ora esse público mais ideológico, ora a classe política, que também, enfim, de alguma maneira dá sustentação a ele dentro do Congresso Nacional, vira uma tônica aí do presidente transitar entre esses públicos diferentes e às vezes contraditórios que formam sua base de sustentação. Bom, falta quase um ano, né, um pouco mais de um ano para as eleições, até lá muita coisa ainda vai acontecer. É essa avaliação que nós temos por hora. Eu agradeço muito a participação do Paulo Gama, que é analista político da XP Investimentos. Paulo, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, obrigado a todos que nos acompanham aqui.